Uma das séries de analogue horror mais controversas da atualidade é a tal da Urban Spook, que é taxada por muitos como uma das, se não a pior série de analogue horror dessa primeira leva de clássicos, entre aspas. Mas será que é tão ruim assim? Oi, desculpa não ter tido vídeo semana passada, eu não sei se vocês conseguem perceber pela minha voz, mas semana passada eu tive uma crise de laringite, e aí eu achei melhor não gravar, não forçar a minha voz. Agora tá um pouco melhor, mas ainda assim tá um pouco ruim. Mas vamos continuar. Primeiro de tudo, o nome da série não é Urban Spook. Urban Spook é o criador. O nome da série é The Painter, ou O Pintor, o que faz muito mais sentido, levando em conta que a arte é uma das características mais chamativas dessa série. Mas eu, particularmente, nunca tinha visto nada sobre a série, e eu geralmente passava direto por vídeos dissecando sobre como esse análogo era ruim, e eu nunca assisti nenhum desses vídeos. Mas a mutueira de vídeo que eu vi falando isso, os títulos, meio que me desanimou a assistir a série em si. Até que um dia eu tava no YouTube, quando o algoritmo me recomendou um dos vídeos e eu resolvi assistir, porque eu não tinha me tocado que era o tal do Urban Spook. Quando eu percebi o que eu tava assistindo, eu comecei a me perguntar, será que é tão ruim igual todo mundo fala que é? Então, o que é isso aí? Isso o quê? Você tá usando? Ah, aqui na minha orelhinha? É uma florzinha. Que fofa. Eu que fiz, que é um tutorial? Ah, eu quero. Ok, vamos lá. Pra fazer essa pecinha aqui, eu tô usando um restinho de fio de amigurumi da Círculo, 100% algodão. Não é publi, mas eu adoro os produtos da Círculo e se quiser me mandar alguma coisinha, tamo aí. E uma agulha de 3,5 mm. Se você quiser que os pontos fiquem mais fechadinhos, eu recomendo que você use a agulha de 3 ou de 2,5. Eu só tô usando essa aqui para os pontos ficarem mais visíveis. A gente vai começar com 11 correntinhas, então faz aqui um nó corrediço e fecha na agulha. Sempre com o gancho da agulha virado para você. Agora a gente vai fazer as correntinhas. A gente vem aqui, dá uma voltinha, puxa a linha pelo lacinho e aqui tem um ponto. E agora você repete isso mais 10 vezes. Quando terminar, a gente vai pular esse último ponto e no segundo ponto depois dele, a gente vai fazer um ponto baixo, que é você passa a agulha por dentro da correntinha, laça a linha e puxa para ficar com 2 orelhinhas na agulha. Agora você laça a agulha de novo e fecha o ponto. Isso é um ponto baixo. Agora faz 9 vezes. Quando chegar na última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço. Então, 1, 2 e 3. Pera, do que eu tava falando mesmo? Urban Spook. Então, The Painter é uma série de analogue horror criada pelo Urban Spook, que atualmente tem 8 capítulos, com o último tendo sido postado há quase um ano desde a gravação desse vídeo. Eu não sei se o cara abandonou a história ou se acabou por ali mesmo. É muito mais provável que o criador tenha abandonado mesmo, mas The Painter conta sobre um serial killer que, após fazer suas vítimas, deixa pinturas na cena do crime como uma representação artística do que aconteceu. No primeiro capítulo, intitulado de Faces,
nos apresenta com o máximo de plot que essa história vai ter até o último capítulo lançado. Aqui fala que, há uns 6 meses atrás, a polícia encontrou diversas pinturas em um armazém abandonado, cada uma delas com um título que fazia referência a assassinatos que teriam ocorrido recentemente. A primeira pintura, intitulada de Os Dentes de Carla, é uma referência ao assassinato de Carla Gray, que foi encontrada com 36 facadas no rosto, e todos os dentes dela haviam sido removidos. É bem gráfico. A segunda pintura, chamada de Jack Flutuante, que particularmente eu acho muito bonita, se refere a Jack Graham, que foi encontrada afogada e com 27 facadas no períneo. E, gente, foi aqui que eu parei de levar essa história a sério. Pra quem não sabe, vai uma linha de anatomia aqui. O períneo é aquele espaço entre a genitália e o ânus. 27 facadas em uma área que em uma pessoa normal tem menos de 5 centímetros. Gente, por favor. Talvez o criador queria se referir ao pubis, que é toda essa área da região genital. Eu não sei, mas não dá pra levar a sério. Não tem base de trem desse não, Zé. Enfim, a última pintura, A Face Secreta de James, é sobre James Miller, que foi encontrado com a face removida e os pulsos cortados. É mostrado algumas outras pinturas encontradas feitas pelo tal pintor. Uma delas é Tom, o Boneco de Cera, que parece o Flukeman de Arquivo X. Mas duas pinturas controversas, e eu já vou falar o porquê, são as pinturas Fuck Toy Corey, que é uma das imagens mais famosas da série, e Grit Maggie Grit. Depois mostra também algumas fotos das vítimas mencionadas e um autorretrato do pintor, aqui representado com a pele e os olhos vermelhos, cabelos ralos e pretos e uma aparência quase demoníaca. No final aparece um número de telefone, mas nem fudendo que eu vou fazer uma ligação internacional para isso. Laranjinha, a flor. Sim, a flor. Depois de fazer os últimos 3 pontos baixos, a gente vai continuar nessa carreira aqui de baixo com 3 pontos altos. Que a gente vai dar uma voltinha na agulha, depois passar pela correntinha, dar outra laçada e puxar. Agora a gente tem aqui 3 orelhinhas na agulha, tá vendo? Você vai laçar a linha de novo, passar pelas 2 primeiras orelhinhas e aí vão ficar outras 2 na agulha. A que você acabou de laçar e a primeira orelhinha. Aí você laça a linha e passa pelas 2 orelhinhas e fecha o ponto. Pula pro próximo ponto e repete. Pula pro próximo e repete mais uma vez. Agora a gente vai fazer 5 pontos altos duplos, que 2 laçadas na agulha antes de passar pela base e repete o mesmo processo do ponto alto. Vai puxar uma laçada em 2 correntinhas, depois nas outras 2 e fechar nas 2 últimas. Agora faz isso mais 4 vezes. Nos últimos 2 pontos, a gente vai fazer um ponto alto e no próximo um ponto baixo. Continuando. No segundo vídeo, o Farol diz que um oficial de polícia e sua família estavam desaparecidos há 4 semanas. Bill Collins, o policial desaparecido, relata que as pinturas apareceram misteriosamente em sua casa. Depois do desaparecimento de Bill, sua esposa e suas 2 filhas, a polícia foi investigar a casa e no sótão encontrou a filha mais nova do Bill, Angel, de 2 meses de idade, enforcada no teto. O carro da família foi encontrado numa praia 12 dias depois. Dentro do carro, uma pintura intitulada de O Anjo de Pescoço Longo, fazendo referência a Angel.
Na região da praia tinha um farol abandonado e dentro do farol foi encontrado outra pintura, acho que sem título, e alguns corpos. Um deles, carbonizado, pertencia a Daniel Williams, um adolescente que estava desaparecido. Inclusive, nós vimos a pintura dele no primeiro vídeo, que é aquela Daniel depois do incêndio. A polícia segue por uns corredores subterrâneos do farol e encontram lá um barril cheio de restos humanos. Exames feitos concluíram que pertenciam aos outros membros da família Collins. Foram encontradas também algumas fotografias mostrando os rostos desfigurados da família Collins e uma foto de uma figura misteriosa, que deve ser o nosso pintor. Sem muito plot, mas é assim que os vídeos vão ser daqui pra frente. Antes que eu me esqueça. Agora vira a pétala e do outro lado você vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Seguir e faz 5 pontos altos duplos. Quatro pontos altos. E arremata no último ponto com um ponto baixíssimo, que é você vai passar a agulha no ponto, laçar o fio e puxar direto pela orelhinha. Agora corta o fio. E a pétala tá pronta. Para fazer a flor, você repete esse processo mais 4 vezes, porque precisa de 5 pétalas. Ok, episódio 3. Dentro das paredes. A gente vê a notícia que os gêmeos Corey e Margaret Beck, de 11 anos, estão desaparecidos há 10 dias. E esse é um dos episódios mais polêmicos entre a comunidade por envolver crianças. E sim, Corey e Margaret são os mesmos das pinturas que nós vimos em Grit Maggie e Fuck Toy Corey, que essa aqui é a definição da palavra de acordo com o Urban Dictionary, que é um dicionário de gírias. E eu acho que dá pra saber por que o povo não gostou muito disso, né? Enfim, continuando. Os corpos dos gêmeos foram encontrados em uma fábrica abandonada e a cena era, bem grotesca. Os gêmeos tiveram os corpos divididos ao meio e depois costurados juntos, o torso de um nas pernas do outro. Uma semana antes do desaparecimento deles, o Corey tinha ido com os amigos até uma casa abandonada para fazer um teste de coragem. O Corey entrou sozinho na casa com a câmera dele, mas saiu pouco tempo depois, todo machucado e gritando de medo. Ele conseguiu tirar algumas fotos lá dentro, a maioria delas de nada, mas uma em particular chama a atenção, que é essa aqui, de um rosto bem fantasmagórico, e a gente já sabe que é o pintor. Essa é a terceira vez que a gente vê o rosto dessa criatura, a gente já sabe quem é o pintor, e é um rosto com características bem marcantes. Como é que não encontraram esse filho da puta ainda? De volta pra flor. Depois de fazer as 5 pétalas, a gente vai pintar a florzinha. Eu tô usando essa paleta aqui porque ela é mais pigmentada e vai aparecer nessa lã que eu tô usando. Mas pode ser qualquer paleta de sombra ou blush que vocês tiverem em casa. Eu acho que dá pra fazer com aquelas tintas aquarela também, sabe? Mas eu não testei essa. Eu vou usar também esse pincel fofinho aqui pra fazer a aplicação. E agora você vai pegar a pétala e escolher a cor que você mais acha que combina e passar aqui no meio da pétala pela extensão que você quiser. Se você quiser fazer só na pontinha, você pode fazer. Se quiser fazer a pétala inteira, também dá. E esse pincel mais fofinho vai ajudar com o efeito de esfumado.
E lembra de fazer isso em todas as pétalas, viu? Ok, episódio 4. A pista. A gente finalmente avança no plot, mesmo que só um pouquinho. E aqui a gente descobre o caso do investigador particular Sean Kane, que estava ajudando a polícia com o caso do pintor. Um deles sendo o caso do Tom Harris, que teve os braços e as pálpebras removidas e o corpo encapsulado em cera de vela. E a gente viu a pintura dele no primeiro vídeo, que é aquela lá que parece o Flukeman, sabe? Boneco de cera. Uma semana depois de encontrarem o corpo do Tom, o investigador Sean desapareceu, como já era de se esperar. Os vizinhos notificaram a polícia depois de ouvir o cachorro dele latir por 9 horas seguidas. Puta que pariu! Não é possível que iam demorar isso tudo para chamar a polícia. Meu Deus do céu! Quando a polícia chegou, encontraram a cachorrinha do Tom severamente desidratada e com as 4 patinhas quebradas. Na parede tinha o número 2 pintado com o sangue do próprio Sean e a pintura do Sean intitulada de O Homem no Encanamento, ou O Homem nos Canos. E uma foto da câmera de segurança que não é o pintor. E aqui, meus amigos, nós descobrimos que não é uma, e sim 2 pessoas cometendo esses crimes. Agora, só para terminar a florzinha e a gente poder continuar sem interrupções. Agora a gente vai colar as pétalas com cola quente ou cola de tecido. Eu tô usando cola quente, mas o cabo da pistola não vai até a mesinha, então vocês vão ter que confiar na minha palavra. Essa parte aqui é bem tranquila, é só colar nas beiradinhas para ficar mais espalhadinho. E pode retocar a sombra aqui no miolinho, né, para ficar mais uniforme. Usa os fios que sobrarem aqui atrás para dar um nozinho e firmar a flor. E tá pronta a florzinha. Você pode usar como uma peça de aplicação, né? Usar a flor para decorar ou complementar outra peça que você já tenha. Uma opção também é que você pode pregar uma pérola aqui no meio, que também fica bem delicadinho. Eu fiz algumas outras variações de cores e colei elas em presilhas de dente de jacaré. Então são todas presilhas de cabelo aqui e elas ficaram assim. Agora vamos continuar o vídeo sem interrupções. O próximo vídeo, intitulado de A Testemunha, segue a mesma fórmula dos outros. Aqui a gente tem o relato de uma jovem, a Tina Rosenberg, que tinha sido registrada como desaparecida, junto com seu namorado Jack Strider e sua irmã mais nova, Flora, 3 dias antes de ela ser encontrada. Eles tinham ido viajar juntos para comemorar o aniversário de 20 anos da Tina e acabaram ficando presos na floresta e se tornaram vítimas da dupla de assassinos. Havia sinais de conflito dentro do veículo e enquanto a polícia examinava, né, eles ouviram gritos vindos da floresta e vão investigar o que era e encontram a Tina amarrada a uma árvore com os braços e os pés amputados. Ela ainda estava viva e consciente. O corpo mutilado da Flora também foi encontrado na região e acharam o Jack também. A polícia consegue resgatar a Tina e quando eles voltam pelo caminho e passam pelo carro, eles encontram uma pintura que não estava lá antes, o que significa que o assassino ainda estava por perto. Mas ainda assim não conseguem pegar o cara. Beleza. Aqui a gente tem o testemunho da Tina sobre o que aconteceu. Eu me lembro de acordar no carro. Jack tinha desaparecido. E eu consegui ouvir alguém se aproximando. Depois eu só me lembro de estar amarrada naquela árvore e que injetaram alguma coisa em mim. Eu consegui ouvir minha irmã gritando. Eu lembro de sussurros e do rosto dela. E aqui a gente tem um retrato falado do pintor e eu acabei de ser informada que o pintor é uma mulher. Eu não vou reescrever tudo. Ok, continuando. Tem uma descrição, né, um desenho bem detalhado que bate com tudo que a gente já viu até agora. A gente já sabe como é que é o rosto dessa mulher, mas ninguém pegou ela ainda. Tudo bem. No próximo episódio, um ex-policial chamado Ian Ford e sua esposa May foram registrados como desaparecidos. Eles foram encontrados alguns dias depois em uma fazenda. O corpo do Ian estava dentro de uma carcaça de porco, enquanto a May estava em outra parte do celeiro. Só que
As mãos dela estavam algemadas numa pilastra, mas o resto do corpo estava em outro lugar. A neta deles também foi encontrada na cena, junto com vários rostos dissecados pendurados nas paredes, junto com várias outras pinturas e uma fita cassete coberta de lama. Na fita, que eles conseguiram restaurar, a gente vê o rosto do outro assassino claramente pela primeira vez, com a boca e as pálpebras cortadas, assim, nada novo até agora. O penúltimo episódio, Família, é mais do mesmo, mas o final me pegou só um pouquinho de surpresa. Uma professora de ensino fundamental chamada de Isabelle Jackson foi encontrada junto de seu marido Bruce. Quando achado, estava sem cabeça e tinha 7 facadas no peito, e o corpo estava perto da porta de entrada, enquanto a Isabelle foi achada no banheiro. A Isabelle conseguiu ligar para a emergência durante o ataque, mas o endereço que ela deu era de outra cena de crime, que era a casa de uma outra família, que foi encontrada toda na cozinha, e a esse ponto vocês já podem imaginar que foi uma cena horrorosa de massacre, com uma descrição absurda, que já está começando a encher o saco. Mas, escondido entre as pinturas, os policiais encontraram um bilhete com uma charada, que dizia: "Eu vivo onde não consigo respirar, e eu como sem os dentes. O que sou eu?" E também encontraram 2 pegadas diferentes, que é mais uma prova de que a pintora não trabalha sozinha. O vídeo termina com uma gravação da chamada da Isabelle para emergência e eu tenho que admitir que a atriz mandou muito bem aqui. Eu não estava esperando isso, assim, é muito convincente. Dá até uma gastura. What's your emergency? Okay, ma'am, what's the address? They killed my husband. Oh, okay, the police are on their way. Do you have somewhere to hide? I locked myself in the bathroom. Okay, good. Are you able, do you know they're there? Yes, please. Okay, ma'am, the police are on their way. I need you to stay calm for me, okay? What's your name? Isabel Jackson. Okay, Isabel, do you have anything to defend yourself with? The what? Isabel, do you have anything to defend yourself with? Okay, listen, stay calm. Are there any windows in your bathroom? Isabel? Hello? Hello? Isabel? Finalmente, o último episódio com o título de Carne apareceu para mim no YouTube com um aviso de restrição de idade. Eu não sei porquê, já que é literalmente igual a todos os outros, e os outros não tinham isso. Mas enfim, aqui é notificado que os assassinos continuam os crimes e que a frequência só aumentou. E as vítimas, várias delas, são policiais envolvidos no caso. Isso indica que a dupla já tá bem confiante de que não vão ser pegos e estão só brincando com a polícia a esse ponto. Que, permita-me dizer, é super incompetente, puta merda. Como eu já disse, é mais do mesmo, mas aqui a gente tem outra instância de por que não dá pra levar isso a sério. Um dos corpos foi encontrado com 487 facadas pelo corpo, que tá bom, pode até ser possível, mas meu Deus do céu! Parece que esse cara só tá batendo números aleatórios no teclado e tirando eles daí. As últimas vítimas registradas aqui foram Sarah e Michael Stone. A Sarah também era policial. Ela e o marido foram sequestrados de suas casas, mas eles tinham uma câmera de segurança na porta de entrada. E a gente tem essa filmagem que, eu não vou mentir, me surpreendeu. A animação dos 2 assassinos entrando na varanda da casa e desativando a câmera de segurança ficou muito boa. Parabéns! Finalmente terminamos essa série e agora eu refaço a pergunta. Urban Spook ou The Painter é tão ruim quanto todo mundo diz? Olha, na minha opinião, não. Mas também não é uma obra-prima. Só que não é tão horroroso igual todo mundo fala que é. É só paia.
Começa interessante, mas fica maçante depois de um tempo porque repete a mesma coisa em todos os episódios. É muito apelativo. Não que uma série construída em cima de imagens apelativas não consiga se sustentar, é Terrifier que o diga. Mas, ainda assim, sendo uma série no mínimo de qualidade mediana, mas que tem umas artes muito legais e que com certeza chamam a atenção por serem bem diferentes e criativas, por que ela é tão odiada? Porque se você ler comentários mais antigos, uma grande parcela deles é positiva. Gente que realmente estava interessada na premissa e queria acompanhar o que ia acontecer. Mas os mais recentes são todos fazendo piada com a série, tipo, virou chacota. E ela é, sim, uma das mais odiadas da cena de Analog Horror atualmente. Mas por quê? Bom, aparentemente é porque o próprio Urban Spook adquiriu uma reputação ruim na internet e ficou conhecido por não saber lidar com críticas, mesmo que construtivas, e acabava atacando e ofendendo Deus e o mundo no Twitter, e por isso ele foi taxado de imaturo, e daí esse comportamento acabou descreditando todo o trabalho dele, por mais interessante e criativo que fosse. Ele próprio meio que jogou todo o seu potencial no lixo por não saber aceitar que a obra dele tinha defeitos e que esses defeitos seriam alvo de críticas. Realmente, podiam até ter uns cuzão aí que estavam realmente atazanando ele, mas ele meio que tacou o foda-se e começou a atirar para todos os lados e xingando até a 5ª geração dos caras. Você pode dizer o que quiser do Urban Spook, mas não pode negar que ele tem talento. O cara é um desenhista de mão cheia e sabe botar as ideias no papel, mesmo que sejam umas coisas bizarras e... Por que você fez um tutorial de florzinha no vídeo desses? Ah, é porque eu não sabia que vídeo fazer. Eu tava pensando em fazer alguma coisa relacionada a flores, mas eu não conseguia pensar em nada, então acabei fazendo isso. Até porque The Painter é uma série sobre um artista e, de certa forma, esse aqui é o tipo de arte que eu faço. Você podia ter feito um vídeo sobre Hanahaki. Aí só agora você me dá essa ideia, né? Pau no seu cu. Enfim, a última notícia que a gente tem sobre essa série é que ela tá em hiato. O próprio Urban disse que tá trabalhando no 9º capítulo, mas isso já tem vários meses. Mas é aqui que eu deixo vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e me digam se conseguiram fazer a florzinha. Agora eu vou tomar um banho. Tchau!